Teve alguns pacientes que teve dificuldade em conseguir tratar? Sim, claro. Infelizmente, ou felizmente, e isso também é uma consciência muito grande para vocês como terapeutas, que eu quero que vocês tenham, e eu falo muito isso para os terapeutas da formação Biomicrohertz, eu falo muito isso para eles. A gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Se eu tive dificuldade com algum paciente, né, em conseguir tratar um paciente, existem pacientes que eles vêm para você não exatamente para serem tratados, mas para provar que você está errado, para provar que não faz sentido. Existem outros pacientes que vêm para você porque a sua família o obriga e quer que você trate aquela pessoa porque a família está vendo um problema, mas o paciente não está vendo esse problema. O paciente nem acredita em terapia. O paciente decide outras escolhas para ele que não a tua. Então, esse tipo de paciente, por mais que você queira, você não vai conseguir tratar. Porque o seu papel como terapeuta é ser, ou seja, você vai trazer para o paciente uma possibilidade de caminho, mas quem caminha é o paciente. E se o paciente não tiver a fim de caminhar, você não consegue obrigar. Se o paciente não estiver a fim de ir e fazer o que você pede, você não consegue o obrigar. Então é importante a gente ver que às vezes a gente realmente vai ter dificuldades em conseguir tratar. Agora, a fala que eu quero trazer para vocês, e que é extremamente importante, e que eu quero que vocês tenham consciência sobre isso, é que quando eu estou tratando um paciente, eu posso não ser o resultado final do paciente. Eu posso ser uma parte do caminho. E muitos de vocês ficam querendo ser o resultado final, querendo ser o final do processo. Mas tem pacientes que não estão prontos para o final do processo. Tem pacientes que ainda estão no início da jornada, que ainda estão entendendo o que é. E às vezes vão ou andar mais com você, ou vão precisar de um outro profissional para virar a segunda chave, virar a terceira chave. Então, tudo que você é hoje é o resultado de tudo que você vivenciou antes. Não é de uma coisa só. Você não é um resultado de algo único. Nós somos resultado de uma condicionante de situações que foram passando na nossa vida. Então, às vezes, a gente, como terapeuta, se cobra muito querer ser o resultado do paciente. E achar que fracassou se o resultado do paciente não estiver alinhado com as suas próprias expectativas enquanto terapeuta. E é necessário que a gente consiga alinhar as expectativas com as expectativas do paciente. Porque esse paciente, às vezes, só queria sair da cama. Eu tive uma paciente, dando um exemplo aqui real para vocês, tive uma paciente há anos atrás que eu fiquei chateada. Eu fiquei chateada, juro para vocês. Ela disse para mim que só entrou para estar junto comigo. Tem um curso que se chama Origens, que ele é para público final, para pessoas que estão buscando um tratamento para ansiedade e depressão. E essa pessoa disse: olha, na verdade, eu só entrei porque eu queria contribuir com você, eu retribuir para você aquilo que você tem me dado, porque no momento que eu estava mais lá embaixo na vala, eram as suas lives todos os dias. A gente tinha uma live que se chamava Bem Confinadas, que foi bem na época da pandemia, Bem Confinadas. E foi essa sequência de lives diárias que fez com que eu saísse do caos que eu estava, mas eu já estou bem. Mas uma forma de eu fazer isso foi contribuir para você. E eu falei assim: não, que feio, não, eu vou devolver esse dinheiro. E eu lembro que a Tâmara virou para mim e disse assim: por quê? Por que você acha isso mal? Quando ela quis retribuir para você, porque você já tirou ela dessa fala, já tirou ela dessa dor. Então, às vezes, é importante a gente entender qual é o lugar que esse paciente chega para a gente, qual é o caminho que ele chega. Eu tive uma outra paciente, a Mônica, não sei nem se ela está me assistindo, acredito que não nesse perfil. A Mônica foi uma paciente minha que a depressão dela vinha por relacionamentos mal sucedidos. E uma das coisas que ela queria, e o sonho dela, era andar de mãos dadas na praia. Andar de mãos dadas na praia com o namorado dela. Com o namorado não, era marido. Com o marido dela. E ela tinha esse sonho. E aí eu lembro que durante o processo que a gente estava em conjunto, ela foi minha aluna no desafio. Tinha um desafio de 21 dias que se chamava Limpeza Emocional. E ela fez parte e ela queria muito conseguir isso. E daí eu lembro de um dia em que eu falei: manda uma foto de você fazendo uma caminhada ao ar livre. Era um dos desafios. E ela estava de mãos dadas e ela tirou foto pediu para o filho tirar foto da mão dela e do marido andando de costas na praia. Eu falei: você acabou de realizar o seu sonho. Mas isso significa que era o percurso que ela queria. O que eu tinha para ela era mais, mas o que ela queria era aquilo. E nós temos que respeitar. Então, às vezes a gente vai... Vou dar um exemplo mais prático ainda nesse número 2, que eu quero que vocês entendam bem isso. Às vezes você não quer fazer uma receita de bolo e você vai em vários mercados. Adianta você saber que lá no continente tem tudo o que você precisa para aquele bolo?
você está querendo ir em outro mercado, pegar um outro tipo de conteúdo para você fazer o seu bolo. Então, isso faz parte do processo. Você saber que você não é o final, que você é uma parte do processo, que as pessoas estão te procurando para aquele momento da vida delas. E pode significar que você vai levar elas até o próximo passo. E ir no próximo passo já é muito importante, porque a nossa vida é linda. E ela continua com altos e baixos. Tá bom? Aqui, frases que vocês foram dando. Deixa eu só parar para falar. Sonhas muito alto. Sarinha já ouviu isso? Sara, eu já ouvi isso. E isso realmente parece ser castrador. A gente começa a se policiar dos nossos sonhos, né? Mas, na verdade, não se preocupa. Não há sonho nenhum que a gente consiga sonhar que a gente não seja capaz de conquistar, tá? E por incrível que pareça, isso é bíblico. Bem, a Silvia disse, vai ficar sozinha porque ninguém atura teu feitio. Ah, isso foi uma das frases também da sessão com as crianças. Imagina, 10 anos ouvindo isso. Com 10 anos ouvindo essa frase. O quanto essa frase acaba eclodindo na gente, né? A gente hoje adulta já sabe disso, mas quando crianças, às vezes a gente nem sabe o tanto da importância que a gente vai dar. Não vales nada, nunca mais vai ser ninguém na vida. É outra coisa que faz com que a gente se auto-sabote. Quando a gente vai chegando num lugar onde a gente acha que a gente tá bem e merece, a gente se auto-sabota para sair dele. Por quê? Porque fica eclodindo na nossa cabeça que a gente nunca vai ser ninguém na vida. Então a gente já tem isso no nosso subconsciente, super preciso limpar, tá?